Bem, graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial me dirigir a todos vocês que estão aqui presentes. Eu já cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço que Ele lhes abençoe grandemente. Eu também cumprimento com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqueles irmãos que semanalmente têm nos acompanhado através do YouTube. Eu agradeço a audiência de cada um. Peço que você não se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike, dar a sua curtida aí, comentar, compartilhar, para que assim o YouTube possa entender que esses sermões estão sendo relevantes também para cada um de vocês também. Eu agradeço a audiência de cada um e peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente. Pois bem, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no capítulo 22 do Livro das Revelações, a partir do versículo 8 até o 17. Vai ser a nossa segunda exposição no capítulo 22 do Livro das Revelações. Então, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo no livro do Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 8 até o 17. E a palavra de Deus nos diz assim, ó: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto, fazendo injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Então que Deus nos abençoe grandemente e que Ele possa nos fazer entender a sua palavra. Nesta sessão encontramos uma advertência tremenda aqui contra a idolatria e mais uma vez um alerta, meus irmãos, que a volta de Cristo ela é iminente, ou seja, ela pode ser a qualquer momento. Aqui também é dito que cada ser humano que reside, que habita aqui este planeta Terra, terá que prestar contas diante de Deus de todos os seus atos. Não somos salvos por obras que praticamos aqui nesta terra, meus irmãos, mas aqui é descrito que nós somos julgados por cada obra que nós praticamos aqui neste planeta Terra. E deste modo, o inquérito que é feito para definir a verdade a respeito dos homens é feito baseado em seus atos, e a partir deles é dada a sentença de cada um galardão eterno ou uma condenação eterna.
Então, mais uma vez, eu repito para vocês, nós não somos salvos por obras praticadas aqui neste planeta Terra, mas nós vamos ser julgados por cada obra que nós praticamos aqui. Dito isto, olhando para este texto, meus irmãos, eu quero falar com vocês acerca de dois temas, dois assuntos que emergem da presente passagem. O primeiro assunto que eu quero falar com vocês nesta noite é quem adoramos. E o outro tema é quem nós esperamos. Então, dois assuntos emergem aqui deste texto. Quem nós estamos adorando e quem nós estamos esperando. O reverendo Grant Osborne, ao comentar este texto aqui, ele diz algo interessantíssimo e eu gostaria de comentar aqui com vocês. Ele diz assim, ó: a presente unidade é definida por três declarações do anjo, no capítulo 22, aí no versículo 9, versículo 10 e versículo 11. Então, o que ele chama aqui de presente unidade é a presente passagem. Então, a presente passagem é definida pelas três declarações do anjo que nós encontramos aqui no capítulo 22. Ele diz que é no versículo 9, versículo 10 e versículo 11. Então, se move da centralidade da adoração a Deus, no versículo 9, para a iminência do fim, no versículo 10, e para a ordem que cada um continue na prática do que está fazendo à luz do fim. Isso no versículo 9. Então, portanto, nós podemos dizer aqui que esse texto que nós estamos analisando, ele se divide em 4 tópicos. Primeiro, a revelação trazida pelo anjo a João o apóstolo, no versículo 8. O segundo tópico, o anjo define que somente Deus deve ser adorado pela razão dele ser o originador aí desta revelação, a fonte primária do que o anjo está dizendo aí. A terceira divisão que nós encontramos aqui, no versículo 10, a volta de Cristo, a bendita esperança de todo o cristão, que deve ser aguardada como algo iminente, como algo que vai acontecer a qualquer momento. E o quarto tópico, devido a isso, cada um deve se manter no estado que está. Então, o quarto tópico aqui, a quarta divisão desse texto, devido a todos esses outros pontos aí que eu falei, cada um deve se manter no estado que está. Eu vou repetir aqui as divisões lá. A primeira divisão, nós encontramos a revelação que é trazida pelo anjo ao apóstolo João. A segunda divisão, o anjo define que somente Deus deve ser adorado porque ele é o originador e a fonte primária desta revelação. E a terceira divisão, a volta de Cristo, a bendita esperança de cada cristão, deve ser aguardada pela igreja como algo iminente, como algo que vai acontecer a qualquer momento. E devido a isso, a quarta divisão aí, cada um deve se manter no estado que está. Somente os eleitos, aqueles que foram lavados e redimidos no sangue do Cordeiro de Deus, terão direito à árvore da vida e de entrar na cidade santa pelas portas. Ficam de fora todos aqueles que deliberadamente, conscientemente se rebelam contra Deus. Todos aqueles que amam e praticam a mentira, eles ficam de fora, porque a nova criação, como eu já apresentei para vocês, será uma realidade totalmente santa, que não vai admitir nada contaminado com o pecado. Essa profecia reflete algo que já havia sido falado pelo profeta Daniel. Gostaria que quem estivesse com a sua Bíblia abrisse comigo em Daniel, no capítulo 12 e versículo 10. Veja o que nós encontramos aqui em Daniel 12, versículo 10. E veja se não é praticamente as mesmas palavras que são descritas aqui no versículo 11, ó, que cada um deveria permanecer no estado em que estava. Então abra comigo aí em Daniel 12, versículo 10, ó, e ele diz assim, ó: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão.
Então Daniel ele define que muitos seriam purificados e embranquecidos, talvez aí prefaciando a vinda do Messias que morreria por cada um de nós na cruz do Calvário. Era o cumprimento das 70 semanas de Daniel, que era a vinda do Messias. Só que por outro lado, ele disse que outros permaneceriam no seu pecado, que os ímpios pereceriam cada vez mais. Então, quando chegasse o momento do retorno de Cristo em seu segundo advento, cada um deveria se manter aí no estado em que estava. Isso já havia sido definido, meus irmãos, no capítulo 21, versículo 8 aí do livro das Revelações. Veja o que diz aqui, capítulo 21 do livro do Apocalipse, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos e aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então João já havia definido a separação que existiria entre eleitos e incrédulos. Portanto, o que João está fazendo aqui é uma separação entre justos e ímpios, entre eleitos e impuros. Portanto, só recebe e entende que Cristo é o verdadeiro Deus aqueles que foram atraídos pela graça de Cristo e gratuitamente tomam de graça da água de vida eterna. Aqueles que foram atraídos pela graça eficaz de Cristo foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo, através da ação especial do Espírito Santo, através da revelação da palavra de Deus, da gloriosa palavra de Deus, e eu posso dizer, bendito seja o nome do Senhor, porque Ele nos chamou por sua graça que foi eficaz em nós e nos fez compreender a sua palavra. Então, bendito seja o nome do Senhor eternamente. Versos 8 e 9. Acompanhem comigo. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Mais uma vez o apóstolo João, impressionado com as revelações que o anjo está trazendo para ele, ele cai de joelhos e ele deseja adorá-lo. Algo que ele já havia feito no capítulo 19, versículo 10. Veja o que diz aqui, capítulo 19 do livro das Revelações e versículo 10. Veja o que diz aqui, João já havia feito isso diante do anjo. Prostrei-me ante a seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. E da mesma forma que ele havia respondido a princípio, a resposta do anjo é negativa, e desta forma, o anjo mostra novamente para o apóstolo e para cada um de nós a quem devemos dirigir a nossa adoração. E ele define aqui que nossa adoração deve ser voltada unicamente para Deus, para Yahvé dos exércitos, para Jesus Cristo e para o Espírito Santo. Em suma, nossa adoração deve ser voltada para um Deus trino, o Deus que se apresenta em uma trindade. Sendo assim, meus irmãos, esses versos nos ensinam que qualquer pessoa, objeto ou animal que colocarmos no lugar ou no mesmo nível do Senhor e Salvador Jesus Cristo se converte em um ídolo. E deste modo, esse anjo nos ensina que profetas não devem ser adorados, apóstolos e os pais da igreja não devem ser adorados, e muito menos Maria, a mãe do nosso Salvador, deve ser adorada. E ser humano, ou animal, ou objeto, algum deve ser adorado e colocado em pé de igualdade com o Criador.
Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, meus irmãos, e portanto é um pecado que não tem perdão. Quando você se prostra e coloca em evidência a adoração de um ídolo, você está se contaminando, você está se prostituindo. Hoje nós vivemos em uma cultura que é antropocêntrica e humanista. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu falo que nós vivemos em uma cultura antropocêntrica, é uma cultura que coloca o homem no centro de toda a adoração. E humanista, porque tudo é voltado para o homem. É uma geração idólatra que tem adorado pastores e celebridades do mundo gospel. E também uma sociedade narcisista e egoísta, que só se preocupa com os seus interesses. Isto é, pessoas que tomaram uma atitude arrogante e idiota de fazer do seu ego o seu próprio Deus. É o que eles estão fazendo, e isso eu posso dizer para vocês que é inaceitável. Quando um ser humano ele coloca o seu ego, o seu eu, num pedestal e faz dele um Deus. Nós vivemos em um mundo que tem adorado a si mesmo e tem deixado o Criador de lado. Dessa forma, o que dizer do que Deus está falando aqui com essas palavras? Deus quer dizer com essas palavras que estão aqui escritas que antros onde o homem é adorado e Cristo é deixado de lado, ele não habita. Então eu vou repetir isso aqui para vocês, o que Deus está dizendo através dessas palavras do anjo aqui, ó. Ora, não faças isso, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos e daqueles que guardam as palavras desta profecia. Ele está dizendo, antros onde o homem é adorado em lugar do Criador, eu não vou habitar. É isso que ele está falando. Pois só o Criador ele deve ser adorado. Ele deve estar no centro do culto. O culto é para ele. O culto não é para nós. Se você está indo para o culto com o intuito de se sentir feliz e satisfeito, eu quero dizer para você, vai para o cinema, vai para qualquer outro lugar, vai para uma festa, vai para uma boate, vai para onde você quiser ir. Lá talvez você se sinta feliz e satisfeito. O culto não é para você, o culto não é para mim, o culto não é para os crentes, o culto não é para o pastor. O culto é voltado unicamente para Jesus Cristo. O culto é um lugar onde nós nos reunimos para sermos quebrados diante de Deus, para oferecermos nossas vidas em adoração a Ele. Não é para sermos exaltados, não é para ser colocado o homem em um pedestal e dizer aqui esse pastor é importante, ou o fulano, o presbítero é importante. Não, todos nós somos importantes, mas o que tem a supremacia dentro da igreja é o Salvador. Então, antros onde o homem é adorado, ele não habita. Só o Criador deve ser adorado. O culto é para Ele, não é para nós. Não é para o nosso bem-estar, não é para sentirmos satisfação no coração, mas é para estarmos quebrados de joelhos, prostrados em adoração. O culto é feito para Ele. Por isso, meus irmãos, cuidado. Eu posso dizer para vocês, muito cuidado com igrejas que dão muita ênfase para os seus líderes. O tipo de igreja que tem o costume de colocar aí a foto do missionário, do pastor ou do presbítero que fundou aquela comunidade no banner da igreja, bem na frente da igreja, quando você vê o casal de missionários ali. Isso não são igrejas de verdade. Em verdade, são templos pagãos idólatras que têm uma adoração antropocêntrica e uma adoração dinheirista. Um povo que está preocupado apenas com a arrecadação, não está preocupado em expor o Evangelho. Volta e meia eu tenho me lembrado do Dr. Carlos Augusto Vailate, que dizia o seguinte: hoje nós temos muitas igrejas aí, talvez até megachurches, cheias de pessoas. E ele lançava a pergunta: será que isso é crescimento ou é um inchaço? Se isso for crescimento, está tudo bem. Mas se for um inchaço, saiba que por dentro está tudo inflamado, tudo cheio de pus. E podemos dizer que está uma podridão por dentro. Então analise, será que esse grande número de placas de denominações que existem hoje, principalmente das seitas neopentecostais,
Será que isso é crescimento? Será que isso é demonstrativo de que o Evangelho está avançando? Recentemente vimos aí o líder de uma grande denominação neopentecostal levando a júri o seu próprio cunhado porque estava usando o nome aí da sua franquia, o nome da sua placa denominacional. E eu digo para vocês, meus irmãos, isso é cristianismo, onde concunhados ficam brigando diante de um júri ali por conta de placa de denominação? Será que isso é evangelho? Eu posso dizer para vocês que isso é uma vergonha. Isso não é evangelho. Isso aí só são franquias. Gente que está preocupada com dinheiro, com rede de mercado, são pragmáticos, eles estão aí procurando arrecadar dinheiro, estão atrás de pessoas que lhe deem ali dinheiro sem eles fazerem exclusivamente nada. Eles não têm proporcionado pregação do Evangelho, não têm ensinado a verdade. A única coisa que fazem é discursos coachings, motivacionais. Então não passam de templos pagãos e idólatras, onde o Espírito Santo e o Deus verdadeiro, o verdadeiro Cristo, não habita ali. Eles podem até falar de Cristo, meus irmãos, mas o verdadeiro Cristo, o bíblico, ele não está lá. E por isso eu repito, só o Criador deve ser adorado. Os homens não devem ser adorados. Só o Criador deve ser adorado, não é o missionário, não é o pastor, não é o profeta, como queiram chamar, mas é unicamente Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, é Ele que nós rendemos graças, é a Ele que adoramos. E deste modo, o homem não deve ser adorado. Amém? Versos 10 e 11, ele diz assim, disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então João salienta mais uma vez que o tempo está próximo, que Jesus está voltando. E ele disse, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Aqui é dito para João não selar a profecia, diferente do que havia sido dito muitos anos antes ao profeta Daniel. A Daniel foi dito, Daniel, sela as palavras dessa profecia, porque isso aí ainda é para muito tempo para frente. Não é para o seu tempo, então sela o que eu te revelei. Mas ao contrário, para João é dito, não seles as palavras dessa profecia. Essa proibição reflete um conceito que já havia sido apresentado ali no capítulo 1. Conceito esse que dizia, que definia que a revelação deste livro e o Evangelho, de modo geral, não é uma mensagem que pertence a um único indivíduo, mas é uma mensagem comunitária. Não pertencia ao anjo, não pertencia a João, pertencia a Jesus Cristo, que foi dada a este anjo. Este anjo trouxe essa revelação para João, notificou para ele, e a João foi dito, comunica às igrejas. Não é só as igrejas da Ásia, mas a todas as igrejas que viriam posteriormente, mas as do mundo todo. Por isso foi que ele escreveu essa profecia aqui, o Apocalipse, a revelação de João. E, portanto, não é uma revelação exclusiva do apóstolo João, não é uma revelação exclusiva do anjo, mas é uma revelação que pertence à igreja. Não é uma revelação exclusiva de uma denominação, mas é uma mensagem que veio da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi entregue por um anjo, um mensageiro da parte de Deus. Depois foi recebida e transmitida pelo apóstolo João ao corpo de Cristo. Portanto, a palavra de Deus pertence a nós, como igreja, como corpo de Cristo. E por isso, meus irmãos, é nosso dever nos debruçar diante desse livro, estudá-lo e nos deleitar em tudo o que ele tem para nos oferecer de alimento espiritual. É nosso dever nos debruçar diante desse livro, desfrutar e nos deleitar daquilo que ele nos oferece, estudando, meditando, internalizando e aplicando todo o conselho divino em nossas vidas, para que possamos ir crescendo em graça,
para que possamos ir prosseguindo no processo de santificação até chegar à estatura do nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo. E dessa forma, essa palavra deve ser aplicada em nossas vidas. E eu posso dizer para vocês, abra a Bíblia, igreja, ouça a palavra de Deus, ouça a voz de Deus, abra essa Bíblia aí, folhe ela, estude ela, porque ela é alimento para a sua alma. Ela pertence a nós como povo da aliança. Não é uma revelação que pertence a um único grupo. É uma revelação que foi dada para os eleitos de Deus, que estão em toda parte neste gigantesco planeta chamado Terra. Amém? Esses versos confirmam para nós também que a revelação e a fé em Cristo e a fé de Jesus Cristo não é um dom que é dado para todos os seres humanos no planeta Terra. E vocês podem ver, analise o tanto de religiões que tem no mundo hoje. E nem todas as religiões estão adorando o verdadeiro Deus. Porque a fé de Jesus Cristo e a fé em Jesus Cristo não foi um dom que foi dado a todos os seres humanos, mas ela é estendida e aplicada eficazmente apenas nos seus eleitos. Veja o que diz o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 2 e 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 2 e 3. Veja o que diz aqui, ó. Prestem bem atenção aqui, ó. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Então Paulo define aqui que a fé não é um dom que foi dado a todos aqui no planeta Terra. E que quem guarda os eleitos é o Senhor. E por isso que eu sempre tenho dito para vocês que uma vez salvo, salvo para sempre. Como dizia o Dr. Hernandes Dias Lopes, eu não sou salvo porque eu sou um pregador do Evangelho. Eu não sou salvo porque eu frequento uma igreja. Eu sou salvo porque Jesus Cristo é quem me sustenta. É isso que nós temos que entender. O que eu dizia ainda há pouco, Jesus Cristo tem que estar no centro, porque Ele é o nosso Deus. Ele deve ser adorado e nós devemos entender que é Ele que sustenta o eleito. Então, a verdade é estendida e aplicada eficazmente apenas nos eleitos. E por isso é dada a ordem de que quem está no pecado se mantenha no pecado, e os justos e os santos se mantenham na prática da justiça e da santificação. É definida aqui a separação entre eleitos e os ímpios, entre os justos, entre aqueles que foram santificados pelo sangue do Cordeiro e aqueles que são impuros. E quem faz essa separação, meus irmãos, não é João Calvino, e muito menos eu. Quem faz essa separação é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele faz isso em sua palavra. Veja o que diz aqui em Isaías 6:9. E aqui, Isaías ele pontua que o Senhor iria endurecer algumas pessoas e não se revelaria a eles. Ó. Veja aqui, ó, Isaías 6 e versículo 9. Vejam bem o que está dito aqui. E mais à frente nos evangelhos nós vamos encontrar Jesus repetindo exatamente essas palavras de Isaías aqui, dizendo que a revelação não era dada a todos. Ó. Veja o que diz aqui. Ó. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos para que não venha ele a ver com os olhos, ou ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converta, e seja salvo. Só que lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 10 a 12, Jesus ele faz uma distinção aqui, ó, entre aqueles que seriam agraciados pela revelação da verdade e aqueles que não seriam. Vejam bem o que diz aqui, ó, Marcos 4, versículos 10 até o 12. Ele diz assim, ó, prestem bem atenção aqui, ó, no que diz o Senhor Jesus, ó. Marcos capítulo 4, versículo 10 até o 12, ó. Quando Jesus ficou só,
os que estavam junto dele com os 11 o interrogaram a respeito das parábolas. É aquela passagem que nós encontramos em evangelhos paralelos aí, no evangelho de Mateus e de Lucas, onde esses discípulos chegam até Jesus e perguntam: por que, mestre? O Senhor fala para eles em parábolas. E Jesus vai explicar, ó, vejam bem, ó. E ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Então ele está dizendo aqui, ó, para vocês é dado a conhecer o mistério do reino de Deus. Mas na sequência ele diz, ó, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. E ele vai repetir as palavras de Isaías, ó, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então perceba que Jesus, desde o início, ele fez a distinção aqui entre os seus eleitos, entre o seu povo e entre os ímpios. Ele disse aqui que revelaria a sua palavra apenas para os seus eleitos. Ele não disse que revelaria a qualquer um, a cada ser humano no planeta Terra. Ele está dizendo que ele se revela apenas aos seus eleitos, aqueles que o Pai lhe deu. E em Atos 28, versículo 26 e 27, é repetido algo semelhante aqui também. Atos 28, versículo 26 e 27, ó. Diz assim, ó: porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles ouvirão. E desta forma, esses textos vêm definir para nós que o Senhor endurece o coração de quem Ele quer. E Ele tem misericórdia. Ele quebranta o coração de quem Ele quer. E alguém pode se perguntar, mas Álvaro, esse Deus aí que você está apresentando é um Deus muito ruim? Porque Ele está dizendo aí que vai escolher alguns e vai deixar outros? Ele está dizendo aqui que Ele endurece o coração de quem Ele quer e Ele quebranta o coração de quem Ele quer. Ele faz isso porque Ele é um Deus que é soberano. E nós, como seres humanos, como criaturas, não temos o direito de questionar nada que Ele faça, porque todos os seus desígnios são bons, retos e justos. O dia que você que questiona a doutrina da predestinação criar um universo, aí você pode questionar a Deus. Caso contrário, nós temos que entender os desígnios de Deus e nos submeter. Tais declarações também podem ser entendidas aqui como exortativas, como uma exortação, uma advertência, devido ao fato que no versículo 17 nós vamos encontrar Jesus chamando pecadores ao arrependimento. Jesus está chamando pecadores sedentos a irem em sua direção e tomarem gratuitamente da água de vida eterna. E bem sabemos que esse chamado ele só se tornará eficaz para os eleitos. São apenas eles que vão responder positivamente a esse chamado de Cristo. Amém? Por isso, a palavra de Deus não pode ser selada, pois ela não está algemada. Ela está disponível para todos que queiram lê-la, estudá-la e se aprofundar em conhecê-la. Veja o que diz aqui em Isaías 55, em versículo 11. Isaías 55, versículo 11, diz que a palavra de Deus não volta para ele vazia. Não volta para ele vazia porque ele tem as suas ovelhas que acatam as suas palavras. Ó. Veja o que diz aqui em Isaías 55, 11. Ó. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo, para aquilo que eu a designei. E se nós formos em 2 Timóteo, versículo 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10, em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 9 e 10, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo ele falando: eu estou preso, eu estou algemado, mas a palavra de Deus não. Ó. Veja o que diz aqui, ó. Pelo qual estou sofrendo até algemas,
como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Então perceba, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele seguia incansavelmente escrevendo as suas epístolas, porque ele tinha certeza que Jesus tinha seus eleitos. Esses versos nos dizem que existem apenas duas realidades aí para os homens: a realidade da santificação ou a realidade do rolar e chafurdar na lama do pecado. Não há meio termos, ou é justo ou é ímpio. Uma ou outra realidade, condenação eterna ou vida eterna. Uma ou outra, as duas realidades não dá para ter. Versos 12 até o 14, diz assim, ó: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aqui o apóstolo ele enfatiza que a volta de Cristo, a volta do Senhor Jesus, ela é iminente e de que o juízo é certo. Por isso, no versículo 11 é declarado, meus irmãos, que não há tempo mais para os ímpios se arrependerem dos seus pecados. O sujo deve se contaminar e se lambuzar com a sua sujeira, e quem é justo e quem é santo deve continuar apartado da devassidão deste mundo corrompido. Quando João menciona que Cristo é o Alfa e o Ômega, ele está dizendo que Jesus é o originador e o final de tudo. Ele é aquele que é igualado com o Pai. Então, quando João menciona que Cristo é o Alfa e o Ômega, ele está dizendo que Jesus está se colocando em pé de igualdade com Deus o Pai. E assim ele se revela como sendo igual a Deus. Jesus, ele parte da mesma substância do Pai. Ele se iguala a Deus em poder e autoridade. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui que ele é Deus, que ele é tudo em todos. É ele quem tem a primazia e é ele que nós estamos esperando em sua segunda vinda. O Messias, o Rei, o desejado de todas as nações, o mesmo que subiu assunto aos céus, aquele judeu, aquele galileu que subiu assunto aos céus, ali no capítulo 1 de Atos, ele retornará. É ele que nós estamos esperando. É o mesmo que vai descer e todo olho verá. Não é outro homem, não é outro profeta que nós estamos esperando, porque Jesus, ele foi o cumprimento de tudo aquilo que foi manifestado no Antigo Testamento de reis, de profetas e de sacerdotes. E eu posso dizer para vocês, ele é o último rei, ele é o último profeta, ele é o último sacerdote. Não tem mais nenhum depois dele. Por isso o apóstolo ele faz questão de dizer, meus irmãos, que somente através da morte vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário é que nós podemos ter acesso à árvore da vida e entrar na cidade santa, a Nova Jerusalém, pelas portas. Só em Jesus Cristo encontramos salvação, vida eterna e purificação de pecados, pois ele é o único Deus verdadeiro, não há outro além dele. O George Eldon Ladd, ao comentar esses versos aqui, ele diz algo de suma importância e eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim, ó: isto é simplesmente a maneira vívida de João dizer que achamos a vida eterna e um destino abençoado somente através da obra expiatória de Cristo. Não é a obra de um homem, não é o quão bonzinho eu posso ser aqui no planeta Terra que vai me dar direito ao rio da vida, à árvore de vida eterna e a entrar pelas portas da cidade santa. O que me dá direito é a obra vicária de Cristo na cruz do Calvário.
não é por participar de uma construção, não é por ofertar para a obra missionária, não é por ofertar para a construção de um templo, mas é por servir a Cristo, o nosso Senhor. Versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que pratica a mentira. João ele elenca aqui, meus irmãos, 6 categorias de pecadores que ficam de fora aí da nova criação. O primeiro termo que ele usa aí, a primeira categoria de pecadores que ele salienta é os cães. E isso aqui é um termo pejorativo que vem desde o Antigo Testamento e se refere a pessoas ímpias a um nível extremo, pessoas vis, um tipo de pessoa comparada, um tipo de pessoa horrível comparada à rainha prostituta Jezabel. E também aquela Jezabel que nós encontramos aqui no livro do Apocalipse. A segunda categoria de pecadores que João vem salientar aqui são os feiticeiros. Gente que mexe com artes ocultas, algo que eu já salientei em outras exposições aqui para vocês, mas não fica só nisso. Um feiticeiro não é só uma pessoa que mexe com coisas ocultas aí, com magia negra, mas é uma pessoa que propaga, que promove um falso evangelho, promove um ensino falso, um evangelho mentiroso, como os líderes aí de seitas neopentecostais, aqueles que nós chamamos aí de teólogos da prosperidade, coachings e teólogos liberais, adeptos da hipergraça. Todos eles são feiticeiros, todos eles são falsos profetas, porque promovem um ensino falso, um ensinamento que oferece facilidades, mas que no final não oferece nada. Em terceiro lugar, João fala da categoria de pecadores aí que ele chama de fornicadores, ou como está aqui na Almeida Revista Atualizada, aqueles que ele chamou de impuros. São todos aqueles que praticam sexo ilícito, que é contrário ao que Deus estabeleceu em sua palavra. Eu não vou entrar em termos aqui para entrar em polêmicas, mas, como dito aí, para um bom entendedor, meia palavra basta, e eu creio que vocês entenderam do que João está falando aqui. Aquilo que ele chama de fornicários, de pessoas impuras, é todo aquele que pratica sexo ilícito, contrário ao que Deus estabeleceu em sua palavra. Em quarto lugar, a quarta categoria aqui que João fala a respeito de pecadores são os assassinos. São todos aqueles que são aptos aí para derramar sangue inocente, e também aqueles que são assassinos espirituais, como eu já disse em outras ocasiões. Aqueles que vestem uma roupagem de pregadores, mas ficam ali como aqueles que vão envenenando as pessoas de forma vagarosa. Eles pegam uma taça de vinho e vão colocando a conta-gotas ali um veneno mortal que é o seu ensinamento falso, e aos poucos vão matando as pessoas porque vão encaminhando eles para o inferno. Então eu estou dizendo, meus irmãos, que todo falso profeta, seja de seitas neopentecostais ou de outros tipos de seitas, eles são homens que são assassinos. Eles têm a sua mão suja de sangue. E o porquê? Porque eles estão envenenando as ovelhas que estão em suas congregações. A conta-gotas eles vão injetando o seu veneno mortal e aos poucos vão encaminhando aquelas pessoas para o inferno. Em quinto lugar, ele fala de idólatras. E já está claro aí que são adoradores de ídolos, de falsos deuses, sejam eles objetos, homens ou, como dito anteriormente, o seu próprio ego, o seu próprio eu. Tudo aquilo que é colocado no lugar de Cristo ou no mesmo nível de Cristo, ele é um ídolo. E em sexto lugar, aí, o último tipo de pecador que João elenca são os mentirosos, aquele que ele diz que ama e pratica a mentira. Esses aí eles vão de encontro aos feiticeiros, aos falsos profetas, esses charlatões, como eu disse aí, vendedores de facilidades. Em suma, pecadores
que não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, eles ficam de fora da nova criação. Eles não podem entrar lá, porque a nova criação ela é santa. Todos esses homens aí que pregam o evangelho do dinheiro, o evangelho do mamon, eles já estão sentenciados ao lago de fogo, porque o Deus deles é o dinheiro, é as riquezas. Sendo assim, de forma explícita, meus irmãos, o apóstolo define claramente que nada contaminado com o pecado vai entrar em novos céus, em nova terra. Tudo isso fica de fora. Toda essa prostituição religiosa que está manifestada hoje vai ficar de fora. E deste modo nós podemos entender o quão importante é a santificação em nossas vidas como eleitos. Não é ela que nos faz dignos de salvação e vida eterna, mas o ato de negarmos a nossa natureza corrupta e contaminada aí pelo pecado, depravada, evidencia que nós somos salvos, porque é algo que foi colocado dentro de nós, que é o Espírito Santo, nos impulsiona a estar lutando contra o pecado. É isso que nos diferencia dos ímpios. É isso que nos faz dignos de ser chamados filhos de Deus, filhos adotivos, porque o Espírito Santo e o Pai e o Filho vieram morar em nós. Isso é o que nos faz dignos de entrarmos em novos céus e nova terra. E de fato nós somos eleitos através da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, o ato de nos santificarmos não é para ser salvos, como dizem os arminianos, mas o ato de nós nos santificarmos revela que nós somos salvos em Cristo Jesus. É por isso que nós nos santificamos, porque nós já somos salvos, porque Cristo já nos salvou, já nos justificou na cruz do Calvário. E por isso adentramos ao processo de santificação até chegar à glorificação, aquela realidade que eu falava anteriormente para vocês, a realidade do já e o ainda não. Já somos salvos aí quanto à justificação de Cristo na cruz do Calvário. Estamos sendo salvos quanto à santificação e ainda seremos salvos quanto à glorificação. Versos 16 e 17. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas, ou às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água de vida eterna. Esta sessão encerra aí com declarações do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, provavelmente repetidas aí pelo anjo, declarações que foram feitas pelo nosso Salvador. Em primeiro lugar, a primeira declaração que ele faz aqui no versículo 16, ele se identifica como o originador, como o remetente da revelação contida nesse livro, o que ele já havia feito no capítulo 1 deste mesmo livro. A segunda declaração que nós encontramos aqui do Senhor Jesus, ele declara que esta revelação foi notificada ao apóstolo João, porém ela pertence a todas as igrejas. Desta forma, esta igreja que é formada por aqueles que verdadeiramente se identificaram com Cristo em sua morte, sepultura, ressurreição e sofrimento, toda a sua obra redentora na cruz do Calvário. Essa revelação pertence àqueles que vivem como Cristo. Por isso nós levamos o nome de cristãos. E quando nós levamos o nome de cristãos, meus irmãos, espera-se que nós reflitamos o caráter de Cristo. Da mesma forma, foi dito ali para os judeus que não pronunciassem ou que não carregassem o nome de Deus em vão. E o que ele queria dizer com isso? Para que eles não carregassem, não levassem o nome de Deus em vão. Se vocês estão levando o nome de Yahweh, o nome de Yod-Veh-Vav-He ali do tetragrama, do YHWH,
vocês têm que andar conforme o caráter dele. Se ele é santo, vocês têm que andar em santidade. E se hoje nós levamos o nome de Cristo, o nome de cristãos, ele é santo, ele é justo, espera-se que andemos tal qual o nosso Redentor. A terceira declaração nós encontramos no versículo 17. E Cristo, ele diz que ele segue chamando pecadores ao arrependimento hoje. Ele segue chamando os seus eleitos. O que nos impulsiona a seguir pregando o Evangelho, meus irmãos, é sabermos que Cristo tem seus eleitos. E como não sabemos quem são eles, nós, como igreja, como povo da aliança, devemos seguir pregando o Evangelho, seguir cumprindo o ide de Jesus lá no capítulo 28, versículos 19 e 20 de São Mateus, onde ele diz: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas estas coisas. É o dever da igreja pregar o Evangelho. Este é o meio de graça que Cristo, que Deus ofereceu e estabeleceu para que seus eleitos sejam chamados eficazmente. Então perceba, meus irmãos, que o meio de graça que Deus estabeleceu para que seus eleitos sejam chamados. É isto que estou fazendo agora, pregando o Evangelho, anunciando a Boa Nova. Esse trabalho não é só dos pregadores, não são dos reverendos, são de toda a igreja. Então, este é o meio de graça que foi estabelecido por Deus para que seus eleitos sejam chamados eficazmente e apareçam. E devido a isso, a obra missionária é de suma importância para nós. A obra missionária é de suma importância para nós e é de suma importância colaborarmos com ela. Este é outro dever que nós temos como discípulos de Cristo. Então, se nós nos identificamos como Cristo, Cristo foi o maior missionário que pisou na face desta terra. Ele pregava para uma pessoa, pregava para multidões, pregava para 4 pessoas. Ele não se importava com a quantidade, ele não estava olhando números. O que importava para ele era anunciar a palavra, o Evangelho que o Pai tinha comissionado a ele pregar. E este mesmo Evangelho que Cristo estava comissionado, aquele Evangelho que dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, Evangelho que foi pregado por João Batista e que foi pregado por Jesus, este é o mesmo Evangelho que nós temos que pregar hoje. Então é nosso dever, como discípulos de Cristo, trabalhar na evangelização, pregar o Evangelho, colaborar com a obra missionária, é dever da igreja, como discípulos de Cristo. Quando Cristo declara que ele é a raiz de Davi, ele se identifica aqui nesse texto como um ser humano, como um homem. E quando ele fala, meus irmãos, que ele é a geração de Davi, aqui ele se identifica como Deus, como aquele que originou, que deu origem, que gerou a Davi. A raiz de uma árvore é aquela parte que fica enterrada no solo e, portanto, ninguém pode ver ela. Essa parte aí da raiz representa a humildade de Jesus ao se esvaziar da sua divindade e se fazer homem como nós. Já a estrela da manhã, meus irmãos, ela fica no céu, onde todos podem vê-la. Portanto, esse símbolo da estrela da manhã aí, meus irmãos, reflete e demonstra para nós a majestade e a divindade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. De modo geral, o que esse verso demonstra para nós aí é a natureza hipostática de Jesus, ou aquela natureza que eu tenho ensinado para vocês que em teologia nós chamamos de natureza teantrópica. É a junção de 2 palavras gregas aí, theos, que é Deus, e anthropos, que é homem. Portanto, essa natureza revela Jesus como divino homem, completamente homem e plenamente Deus. 2 naturezas, uma única pessoa, 2 naturezas que não se dividem e não se separam. Perfeito homem e perfeito Deus é revelado aqui para nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Por fim, eu quero dizer para vocês, a palavra final que eu quero dar para vocês neste dia: reflitam o modo como nós estamos adorando
e a quem estamos dirigindo a nossa adoração e o nosso louvor, pois como vimos aí na presente passagem, só Yahvé dos exércitos deve ser adorado. Anjos são descartados, os santos, os pais da igreja, os apóstolos, todos eles, quando o assunto é adoração, eles devem ficar de fora, porque o único que deve ser adorado é Jesus. Ele deve ficar no centro. Nós aprendemos muito com os pais da igreja, nós aprendemos muito aí com os apóstolos. E quando nos recordamos deles, nós nos recordamos com muito carinho, assim como quando recordamos dos mártires da igreja e dos mártires da Reforma Protestante, e nós nos orgulhamos aí, num sentido positivo, do legado que eles nos deixaram. Mas eles não devem jamais ser objeto de culto. Eu posso ser sincero com os católicos, esse foi o erro do catolicismo, pegar os pais da igreja, pegar os santos apóstolos e divinizá-los, transformá-los em imagens de escultura e fazer com que os homens se tornem devotos desses homens. E eu quero dizer para vocês, se vocês querem se parecer de fato com esses santos, homens que passaram aqui pela terra, vocês devem se tornar devotos do Cristo que eles serviam. Santo Agostinho de Hipona foi um homem perfeitamente devoto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se ele visse o que estão fazendo com ele hoje, o idolatrando, o adorando, ele não aceitaria. Da mesma forma, Francisco de Assis e outros aí que foram divinizados ou canonizados, como vocês gostam de chamar, se esses homens estivessem vivos hoje, ele reprovaria a decadência que caiu a Igreja Católica Apostólica Romana. E reprovaria também a decadência que as igrejas protestantes estão caindo também, porque estão deixando o Evangelho de lado. Então nós devemos aprender com os apóstolos, aprender também com os pais da igreja, mas nós não devemos adorá-los, porque eles são homens como nós. Eles não devem ser objeto de culto. Como dito, o nosso culto deve ser teocêntrico, isto é, Deus deve estar no centro, e também cristocêntrico. Dessa forma, Cristo deve ser o centro da nossa adoração. Em hipótese alguma, devemos oferecer um culto antropocêntrico, onde o homem é adorado. Os homens são criaturas, os anjos também. Eles existem para nos servir e para nos edificar, cada coisa no seu devido lugar, para que a nossa adoração, meus irmãos, chegue até as narinas do Criador como um bom cheiro, como um cheiro suave, não como o cheiro da morte. E com isso eu encerro com as palavras do nosso saudoso irmão Simon Kistemaker, que diz assim: nada em toda a criação divina jamais pode ser posto acima do Criador e receber culto. Então Simon Kistemaker, ele define claramente a mensagem deste texto. Nada em toda a criação divina jamais pode ser posto acima do Criador e receber culto. Eu posso dizer para vocês, pastores não devem ser adorados, pregadores não devem ser adorados, evangelistas, missionários, nenhum homem que trabalha como oficial da igreja deve ser adorado, unicamente o Senhor Jesus. Em suma, é Cristo, o nosso Redentor, que devemos adorar, é Ele que aguardamos em sua segunda vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe eternamente. Amém.